Você sabia que mais interessado na sua vida longa e próspera do que você está o Senhor? Deus quer manifestar coisas lindas na sua vida para que você seja a luz desse mundo, o verdadeiro cartão de visita que anuncia aquilo que Ele é, aquilo que Ele faz, aquilo que a Bíblia diz. Mas para vivermos de fato essa vida de bênção que Deus tem para nós precisamos conhecer as verdades bíblicas. João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. E eu quero te encorajar a vir comigo nessa viagem, uma viagem onde nós vamos ler a Bíblia, onde nós vamos aprender sobre Deus, aprender sobre nós e vivermos assim, como luz nesse mundo. Eu sou Leandro Machado. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve aqui, ativa o sininho, deixe seu like, escreve aqui nos comentários comigo: pastor, cheguei para viver o melhor de Deus, hein? E aí, se você está acompanhando com a gente, escreve também, coloca: estou pronto para viver o melhor de Deus. Hoje nós vamos ler Atos 21, Atos 22 também. Vamos também depois avançar para Juízes 17, 18 e nós vamos ler Salmos 43. Então pega a sua Bíblia aí ou aumenta o som e bora para a nossa leitura. Começando de Atos, capítulo de número 21, a partir do verso 37, ele diz assim: quando Paulo estava para ser levado à fortaleza, disse ao comandante: posso ter uma palavra com o Senhor? Surpreso, o comandante perguntou: você fala grego? Não é você egípcio que liderou uma rebelião há algum tempo atrás e levou consigo ao deserto 4.000 assassinos? Não, respondeu Paulo. Sou judeu e cidadão de Tarso, cidade importante da Sicília. Por favor, permita-me falar com essa gente. O comandante concordou, de modo que Paulo ficou em pé na escadaria e fez sinal para o povo se calar. Logo, um silêncio profundo envolveu a multidão e ele lhe falou em aramaico, idioma deles. 22. Irmãos e pais, disse Paulo, ouçam-me enquanto apresento a minha defesa. Quando ouviram falar em aramaico, o silêncio ficou ainda maior. Então Paulo disse: sou judeu nascido em Tarso, cidade da Sicília, fui criado aqui em Jerusalém e educado por Gamaliel. Como aluno dele, fui instruído rigorosamente em nossas leis e nossos costumes judaicos. Tornei-me muito zeloso de honrar a Deus e tudo que fazia como vocês fazem hoje. Eu fui ao encalço de seguidores do caminho, perseguindo alguns até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão. O sumo sacerdote e todo o conselho de líderes do povo podem confirmar isso. Recebi deles cartas para os nossos irmãos judeus em Damasco, que me autorizavam a trazer os seguidores do caminho de lá para Jerusalém, em cadeias para serem castigados. Quando me aproximava de Damasco por volta do meio-dia, de repente uma luz muito intensa brilhou ao meu redor. Caí no chão e ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Perguntei. E a voz respondeu: sou Jesus o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram uma luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então perguntei: o que devo fazer, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-se e entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você deve fazer. A luz intensa havia me deixado cego, e meus companheiros tiveram de levar-me pela mão a Damasco. Vivia ali um homem que se chamava Ananias, homem devoto e dedicado à lei e muito respeitado pelos judeus daquela cidade. Ele veio, colocou-se ao meu lado e disse: irmão Saulo, volte a enxergar. E naquele mesmo instante pude vê-lo. Verso 14. Então ele disse: o Deus de nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele e para ver o justo e ouvi-lo falar. Você será testemunha dele, dizendo a todos o que viu e ouviu. O que está esperando? Levante-se e seja batizado. Fique limpo dos seus pecados, invocando o nome do Senhor. Depois que voltei a Jerusalém, estava orando no templo e tive uma visão, no qual o Senhor me dizia: depressa, saia de Jerusalém, pois o povo daqui não aceitará seu testemunho ao meu respeito. Então eu respondi: Senhor, sem dúvida eles sabem que em cada sinagoga eu prendia e açoitava aqueles que criam em ti. E quando Estevão, a tua testemunha, foi morto, eu estava inteiramente de acordo. Fiquei ali e guardei os mantos que eles tiraram quando ele foi apedrejado. Verso 21. Mas o Senhor me disse: vá, pois eu enviarei para longe, para os gentios. Na multidão ouviu Paulo até ele dizer essa palavra, então começaram a gritar: fora com esse sujeito, ele não merece viver. Gritavam, arrancavam seus mantos e jogavam a poeira para o alto. O comandante então, verso 24, trouxe Paulo para dentro e ordenou que ele fosse açoitado e interrogado a fim de descobrir por que a multidão tinha ficado tão furiosa. Quando amarraram Paulo para açoitá-lo, ele disse ao oficial que estava ali: a lei permite açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido julgado? Ao ouvir isso, o oficial foi ao comandante e perguntou: o que o senhor está fazendo? Este homem é cidadão romano. O comandante perguntou a Paulo: diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: sim, eu sou. Eu também disse ao comandante: e paguei caro por minha cidadania.
Paulo respondeu: mas eu sou cidadão de nascimento. Quando os soldados que estavam prestes a interrogar Paulo ouviram que ele era cidadão romano, retiraram-se dali de imediato. Até mesmo o comandante ficou com medo de saber que Paulo era cidadão romano, pois tinha mandado amarrá-lo. Então a gente sabe que se pegasse cidadão romano, né, e batesse, açoitasse, não é assim, sem uma autoridade superior mandar, dava problema. Paulo tinha, gente, uma dupla cidadania. Historiadores dizem que ele, como mesmo disse, de nascimento ele era, né, um judeu, né, de sangue, mas de alguma forma as pessoas dizem que o avô dele deve ter prestado serviço ao império e por isso ele ganhou a titularidade. Pessoas que prestavam, não é, grande serviço a Roma, eles poderiam ganhar um documento que falava com que eles fossem, né, ganhassem essa dupla cidadania, fossem considerados romanos. É como se você, tipo, tivesse uma dupla cidadania, né? Nasceu, né, no Brasil, depois pegou lá dos Estados Unidos, ou nasceu nos Estados Unidos e sendo brasileiro, pegou aqui e vice-versa, tá bom? Só para você entender aí, tá bom? Bora lá então, a gente leu aqui até o verso 29 e a gente vai agora para Juízes 17. A gente terminou vendo a história lá de Sansão, né, onde ele foi, destruiu o templo, derrubou as colunas, morreu junto com a galera, né? Ele, mais um juiz aqui, né, que julgou, livrou o povo e depois pereceu. Bora lá agora, Juízes 17, 18. Ele diz assim então, a partir do verso 1, ó. Havia um homem chamado Mica, que vivia na região montanhosa de Efraim. Certo dia disse a sua mãe: eu ouvi amaldiçoar a pessoa que roubou as 1.100 peças de prata. Na verdade, fui eu quem roubou essa prata e ela está comigo. O Senhor abençoe meu filho, respondeu a mãe. Ele devolveu a prata e ela disse: dedico solenemente essas peças de prata ao Senhor em favor do meu filho. Mandarei fazer uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Assim, quando ele devolveu a prata à mãe, ela separou 200 peças e entregou a um ourives. Delas ele fez uma imagem esculpida e um ídolo de metal que foram colocados na casa de Mica. Esse homem, Mica, construiu um santuário para o ídolo e também fez um colete sacerdotal e alguns ídolos do lar. Então nomeou um dos seus filhos como seu sacerdote pessoal. Naqueles dias, Israel não tinha rei e fazia cada um o que lhe parecia certo aos seus próprios olhos. Certo dia, um jovem levita que vivia em Belém de Judá chegou até aquela região. Havia saído de Belém e procurou um lugar para morar. Em sua viagem, chegou à região montanhosa de Efraim e aconteceu de parar na casa de Mica. De onde você vem? Perguntou Mica. Ele respondeu: sou levita de Belém de Judá e estou à procura de um lugar para morar. Fique aqui comigo e seja pai e sacerdote para mim, disse Mica. Eu lhe darei 10 peças de prata por ano, além de roupa e comida. O jovem levita concordou e se tornou um dos filhos de Mica. Então Mica nomeou o levita seu sacerdote pessoal e o jovem ficou morando em sua casa. Mica disse: agora sei que o Senhor será bondoso comigo, pois tenho um levita como meu sacerdote. Capítulo 18, verso 1. Naqueles dias Israel não tinha rei. A tribo de Dan procurava um lugar onde se estabelecer, pois ainda não tinha tomado posse do território que havia recebido como herança quando a terra foi dividida entre as tribos de Israel. Então os homens de Dan escolheram dentre seus clãs 5 guerreiros corajosos da cidade de Zorá e Estaol para explorar um território onde a tribo pudesse se estabelecer. Quando esses guerreiros chegaram à região montanhosa de Efraim, pararam na casa de Mica e passaram ali a noite. Enquanto estavam na casa de Mica, reconheceram o sotaque do jovem levita, de modo que se aproximaram dele e perguntaram: quem o trouxe para cá e o que você está fazendo neste lugar? Por que está aqui? E o jovem respondeu: fiz um acordo com Mica e ela me contratou como seu sacerdote pessoal. Então eles disseram: pergunte a Deus se nossa viagem será bem-sucedida. Vão em paz, respondeu o sacerdote. O Senhor está cuidando de sua viagem. Os 5 homens prosseguiram até a cidade de Lais, onde notaram que os habitantes levavam uma vida tranquila, como os sidônios. Eram pacíficos e viviam em segurança, pois não haviam quem os oprimisse em sua terra. Estavam longe de Sidom e não tinham nenhum aliado por perto. Verso 8. Quando os homens voltaram a Zorá e Estaol, seus parentes lhe perguntaram: o que vocês descobriram? E eles responderam: vamos atacá-los, vimos a terra e ela é muito boa. O que vocês estão esperando? Não hesitem em avançar e tomar posse da terra. E ele continua, verso 10. Quando chegarem lá, verão que o povo leva uma vida tranquila. Deus nos deu a terra espaçosa e fértil, onde nada falta. Então 600 homens da tribo de Dan, armados para a guerra, partiram de Zorá e de Estaol. Acamparam no lugar oeste, Kiriat Jearim, em Judá, conhecido como Mané Dan. Dali, prosseguiram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que haviam explorado a terra dos arredores de Lais explicaram aos outros: numa dessas casas há um colete sacerdotal e também alguns ídolos do lar, uma imagem esculpida e um ídolo de metal. O que vocês acham que devem fazer?
Os 5 homens saíram da estrada principal e foram à casa de Mica, onde morava ali um jovem levita, e o saudaram. Os 600 guerreiros armados da tribo de Dan ficaram à entrada da porta, e os 5 espiões entraram no santuário e removeram a imagem esculpida, e o colete sacerdotal e os ídolos todos de metal. Enquanto isso, o sacerdote ficou junto à porta com 600 guerreiros armados. Quando o sacerdote viu que os homens estavam levando os objetos sagrados do santuário de Mica, perguntou: "O que vocês estão fazendo?" "Fique quieto e venha conosco", responderam. "Seja nosso pai sacerdote. Não é melhor ser sacerdote de uma tribo inteira do que de um clã de Israel, de que a casa há um só homem?" O jovem sacerdote aceitou de bom agrado acompanhá-los, pegou o colete sacerdotal e os ídolos do lar e imagem esculpida e se uniu a eles. Então deram volta e colocaram as crianças, o gado, bens, tudo na frente do grupo e partiram. Quando os membros da tribo de Dan estavam longe da casa de Mica, ele e seus vizinhos ficaram para trás, gritavam para os homens de Dan, que se voltaram e disseram a Mica: "Qual é o problema? Por que você convocou esses homens para nos perseguir?" Mica respondeu: "Como é que vocês me perguntam qual é o problema? Tomaram todos os deuses que fiz e levaram meu sacerdote. Não me restou nada." Os homens de Dan disseram: "Cuidado com o que você diz. Temos em nosso meio alguns homens agressivos que poderiam ficar com raiva e matar você e sua família." Assim, os homens de Dan seguiram seu caminho. Quando Mica viu que eram muito numerosos para atacá-lo, deu meia volta e foi para casa. Então os homens de Dan, levando os ídolos de Mica e seu sacerdote, chegaram à cidade de Laís, cujo povo era pacífico e vivia em segurança. Mataram à espada os habitantes e queimaram a cidade. Não havia ninguém ali que livrasse os habitantes da cidade, pois estavam longe de Sidom e não tinham nenhum aliado por perto. Isso aconteceu no vale de Bet-Reob. Então o povo da tribo de Dan reconstruiu a cidade, passou a habitar nela. Mudaram seu nome para Dan, em homenagem aos seus antepassados e filhos de Jacó. Antes disso, a cidade se chamava Laís, ou Lais, acho que é Laís, E levantaram ali a imagem esculpida e nomearam Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés, como seu sacerdote. Os descendentes de Jonatas serviram como sacerdotes da tribo de Dan até a época do exílio. Assim, a tribo de Dan adorou a imagem esculpida de Mica durante o tempo todo em que a casa de Deus permaneceu em Siló. Galera, era uma bagunça. Se você vê aqui, o povo de Israel era infiel, por isso que morria um monte de gente, acontecia, nossa, é uma bagunça, Então, o que a gente aprende com isso? Que se você não guardar o seu coração, você vai perder os princípios, e quando você menos esperar, você não vai estar totalmente devoto a Deus, com o coração guiado a Ele. Você pode estar com o coração errado em outras coisas. Bora lá então agora, Salmos 43, para a gente finalizar a nossa leitura de hoje. Salmo 43, ele diz: "Declara-me inocente, ó Deus, defende-me desse povo mau, livra-me dos falsos e injustos, pois Tu és a minha fortaleza, ó Deus. Por que me rejeitaste? Por que tenho que andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Envia a Tua luz e a Tua verdade para que me guiem, que elas me conduzam ao Teu santo monte, ao lugar que habitas. Ali irei ao altar de Deus, a Deus, fonte de toda a minha alegria. Eu Te louvarei com a minha harpa, ó Deus, meu Deus. Por que você está tão abatido, a minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus." Então, a gente vê o salmista passando por muitas situações, Desde as leituras antigas, a gente vê ele aflito quando os inimigos estavam envolvendo. E aqui a gente pode também aprender mais uma coisa, A nossa alma, se a gente não cuidar dela, ela vai se afligir, ela vai de fato sentir as pressões, e você pode escolher as coisas através da sua alma e pode se dar muito mal. É por isso que constantemente você precisa fortalecer o seu espírito, ouvir a palavra, se alimentar dessas verdades bíblicas, para que quando o dia mal chegar, você possa estar firme, como Paulo nos ensinou lá em Efésios 6. Tá bom? Se você chegou até aqui, já escreve aqui para mim: o povo judeu era infiel. Escreve aqui para eu saber que você viu e tem visto aqui a infidelidade do povo, adorando outros deuses, adorando imagens feitas de prata. O povo de Deus, nesse momento, estava sendo infiel ao Senhor. Vamos orar? Pai, eu quero Te agradecer pela Sua fidelidade. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Pai, porque nós estamos vendo que mesmo que o homem muitas vezes agiu de forma infiel, o Senhor permaneceu fiel às Suas verdades. E como isso nos traz paz, como isso nos traz a certeza de que nós estamos escolhendo o caminho certo quando nós decidimos agradar ao Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra produzindo provisão, força, direcionamento para cada um dos meus irmãos, para que ao escolher acertadamente, eles possam viver a bênção nas finanças, na saúde, no trabalho. Eu Te agradeço,
por dias de provisão, por dias de paz e milagres acontecendo na casa de cada um. No nome de Jesus eu oro e te agradeço por tudo. Amém. Compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, não é? Se inscreve no canal aqui, deixa o like. Lembra? De segunda a sexta lá no @oleandromachado, você tem uma live comigo às 7h27 da manhã. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.